Seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal, ou muito bem-vinda ao meu canal. E é o seguinte, essa aula aqui não é clickbait, não é um título chamativo à toa, é realmente a aula mais completa que você já viu sobre sobreposição de públicos na questão de tráfego pago. É o seguinte, isso aqui que eu vou te ensinar, você pode usar para o Google Ads, para o Facebook Ads, para o Taboola, para o Pinterest, para o YouTube, para o que você quiser. Isso aqui é um princípio, é um pilar do tráfego e na verdade é um pilar do marketing, né? Isso aqui que eu estou ensinando vai ter muito mais a ver com tratamento e comportamento do que tráfego, do que operar as ferramentas de tráfego, entendeu? E o nome dessa aula aqui não é à toa, não é à toa. Você vai pegar... se você não entender tão bem o que é sobreposição de público, ou se você tiver um conhecimento mediano, você vai sair dessa aula aqui já sabendo praticamente tudo o que você precisa saber. Eu vou te ilustrar com algumas metáforas e também com alguns conhecimentos práticos que eu tenho de sobreposição de público. Valeu? É o seguinte, para a gente começar, sem muita enrolação, geralmente, quando a gente vê alguém ensinando sobreposição de público, essa pessoa, esse criador de conteúdo, esse professor de tráfego, geralmente fala de sobreposição para público morno, que aí é mais fácil de entender, tipo, o público de compra, ele é mais qualificado do que o público de site. Beleza. Até aí, até umas pessoas mais leigas em marketing conseguem entender, entendeu? É afinidade, jornada de compra, etc. Até aí é tranquilo. Só que como que funciona a sobreposição de público para público frio? E como que funciona a sobreposição de público para públicos mornos, quentes e frios quando eles estão no mesmo funil de venda, ou seja, na mesma campanha de anúncio? Se você ficou confuso, se isso aqui parecer um pouco mais difícil para você, relaxa, eu vou chegar nessa parte lá na aula e pode ficar tranquilo. Vamos lá. Pensa comigo. Você foi numa festa e tem uma piscina bem grande. Essa piscina representa todas as pessoas que estão no seu site. Então, nessa imagem aqui, todo mundo que está na água, que está representado pela cor preta, são as pessoas que entraram na piscina, o que corresponde a mais ou menos aí 100 pessoas. Vamos chutar esse número, só para entender o exemplo. Dessas 100 pessoas, aproximadamente 90 delas entraram num estágio um pouco mais profundo dessa piscina. Então elas desceram uma escadinha lá, chegaram numa água que é um pouco mais quente, por exemplo. Beleza. 10 ficaram ali, não queriam entrar muito, elas ficaram na parte preta da água. Então elas não entraram em nenhuma dessas outras piscinas aqui que a gente está denominando como checkout, carrinho e enfim, outras coisas. Dessas 90 pessoas, aproximadamente 40 passam para o próximo nível. E esse próximo nível ele já é um pouco mais fundo. Ele já tem uma água bem mais quente, entendeu? E as pessoas às vezes se incomodam, às vezes elas não gostam tanto daquela água tão quente, às vezes elas não queriam tanto aquilo, só foram para experimentar. Beleza. Dessas 40 pessoas, aproximadamente 10 ficaram para o último nível da piscina. E o último nível da piscina, ele é muito quente. Você precisa descer vários degraus, você precisa ficar fazendo aquele negócio de quem joga polo aquático, tá ligado? Ou a pessoa precisa ficar se pendurando lá na borda, entendeu? Ela precisa fazer a posição aranha para ela boiar. Por quê? Porque o último degrau ele é muito mais fundo. Então você não vai conseguir ficar lá tranquilo, é uma água bem quente já. O que eu quero dizer? Pensa nessa metáfora, apesar de ser uma metáfora feita no improviso, ela não representa 100% a situação de jornada de compra. Pensa nessa metáfora o seguinte, cada vez mais profundo esses degraus dessa piscina e cada vez maior a temperatura dessas novas piscinas dentro daquela piscinona gigantesca, maior é a demonstração de afinidade que essas pessoas têm com o teu produto. Ou seja, quem está naquela piscinona, naquela parte ali mais rasa, ou seja, aquelas 10 primeiras pessoas do início que entraram na piscina e ficaram de boa, elas têm uma afinidade com o teu produto. Acredito eu que essas pessoas têm uma afinidade com o teu produto muito maior do que quem nunca te viu na vida, certo? A não ser que elas tenham odiado o seu produto, o que não é o que geralmente acontece. A gente está pegando aqui situações cotidianas que acontecem com as pessoas. Beleza. Dessas 100 pessoas, excluindo as que ficaram ali na bordinha, naquela primeira piscina, tem o restante, tem as outras 90. E elas estão distribuídas nas outras piscinas. A primeira piscina, ela vai representar, por exemplo, visualização de conteúdo. Então, é uma pessoa que chegou um passo a mais.
ela quer entender melhor do que se trata. Se ela chegou a clicar numa página de produto seu para ver as características, para ver cor, tamanho, frete, qual a disponibilidade, quanto que tem em estoque, significa que ela tem um interesse maior do que quem não chegou a clicar. Acho que isso aqui é bem fácil de entender, certo? Não preciso ficar enrolando muito. A segunda etapa dessa jornada é o carrinho. E se você estivesse perguntando, eu só percebi agora que eu comecei a gravar o vídeo e eu não estava afim de recomeçar. Eu escrevi 2 carrinhos, mas pensa que é, sei lá, visualizar produto, visualizar conteúdo. Tanto faz. Enfim, a próxima categoria são das pessoas que chegaram a adicionar aquele produto no carrinho. Então, esse cara ele já está namorando com o que você tem a oferecer. Ele já está namorando aquela ideia, sabe? Ou aquela mulher, já estão namorando aquela ideia, aquilo que você tem para oferecer. A intenção de compra deles já foi revelada, sabe? Porque intenção de compra não significa necessariamente demonstração de interesse. Muitas vezes eu me interesso muito por marketing, tráfego pago, recebo anúncio disso em todas as plataformas todos os dias. Meus concorrentes anunciam para mim o tempo todo, tô cansado de olhar para a cara deles. E assim, eu tenho interesse nesse tipo de coisa. Muitas vezes eu chego a clicar no anúncio desses caras, eu chego a entrar no público de site deles, só que eu não tenho intenção de compra, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes eu não tenho intenção de comprar o que eles têm a oferecer, eu só tenho uma vontade de conhecer melhor o que se trata, entendeu? E isso também é válido para um e-commerce. Muitas vezes você vai fazer um anúncio, um infoprodutor também, você vai pegar pessoas que são curiosas, pessoas que sabem do que se trata o seu produto, mas, sei lá, tá com alguma objeção, e pessoas que já são tão familiarizadas com aquele tipo de negócio que você vende, que elas já nem querem mais, entendeu? Eu, por exemplo, não compro conteúdos de tráfego porque eu já tô saturado, cara. Eu já tô, assim, é muita informação todos os dias. E tem coisas que se eu fosse muito rico, se eu tivesse uma utilidade marginal cada vez menor para o meu dinheiro, eu compraria, com certeza. Mas hoje não, entendeu? Isso significa que eu deixo de ter interesse nesse tipo de assunto e nesse tipo de oferta? Não. Só significa que não estou no meu momento de jornada de compra. Quando a pessoa está no carrinho, ela já está demonstrando que, assim como qualquer pessoa do seu site, ela pode estar em um desses 2 públicos. Intenção de compra ou demonstração de interesse. É muito situacional, é individual, depende de pessoa para pessoa. O cara que está só no público de site, não chegou ainda no público de checkout, ele pode sim ter uma intenção de compra muito maior do que as pessoas que estão no carrinho. Ele só não fez aquela compra ainda no seu site, entendeu? Porque as coisas acontecem, cada um tem uma vida para cuidar, prioridade, o cara está esperando às vezes virar um mês para chegar o pagamento, para ele ter dinheiro, entendeu? Então, demonstração de interesse não significa necessariamente intenção de compra. E estar dentro de um público não significa necessariamente intenção de compra, dependendo do público, tá bom? É o seguinte, vamos continuar. Uma pessoa que está no carrinho, a gente tem bons motivos para acreditar que ela já está num período de maturidade da jornada de compra dela. Para ela ter chegado no carrinho, sabe? Você deve se perguntar, bom, mas ela adicionou o carrinho, cara. Ela já está próxima da jornada de compra dela. Sim, eu também acredito nisso. Mas nem sempre. Tanto que, dessas 40 pessoas que chegaram até o carrinho, lembra que eu falei acho que 20 chegaram até o checkout, que é a próxima piscina? Então nem todo mundo está naquele momento de jornada de compra. O único público que a gente pode falar que com certeza ele estar naquele público reflete a jornada de compra dele são os públicos de compradores, entendeu? Porque perceba, mesmo as pessoas que adicionaram o método de pagamento, chegaram no checkout, colocaram o endereço de entrega e todas essas informações de pagamento, ainda assim existe uma perda. Ainda assim essas pessoas que chegaram nessa etapa, que é a última etapa de compra, né, tirando o recebimento do produto, ainda existe uma perda, nem todo mundo segue, entendeu? Então, também acontece isso, não reflete necessariamente a jornada de compra dela. Então, para a gente voltar para a questão de sobreposição de público, perceba, o público mais qualificado de todos tende, guarda essa palavra, tendência, é uma tendência, não é uma lei, não é uma regra. Eu já trabalhei com muitos clientes
Já falei com muitas pessoas desde que eu comecei a fazer tráfego pago, já entrei em muitas contas de anúncio e nem sempre isso aqui que eu estou ensinando acontece, tá bom? É uma tendência apenas. Enfim, a tendência é que o público de compradores seja o mais qualificado do seu site, certo? Já conhecem teu produto, já são familiarizados, entendem do que se trata. Eu acredito que só que, tipo, esses sonhos, assim, de sites grandes em que o público de compradores não é tão qualificado, é quando o produto é ruim. Mas, enfim, voltando para casos tradicionais. O público mais qualificado são os de compradores. O segundo mais qualificado, que a gente acredita ser o mais qualificado, é o público de checkout. Depois o de carrinho, depois o de visualização de conteúdo, lead e afins, e depois o page view de site, certo? É claro, depende, se você for um infoprodutor, muitas vezes não vai ter essa sequência de públicos, entendeu? Muitas vezes você não vai ter, tipo, carrinho, direto para o checkout, se você não tiver esteira de produtos como infoprodutor, entendeu? Mas eu acredito que você esteja ensinando todos os pilares do que eu estou ensinando aqui. Enfim, essa tendência, o que a gente pode aprender com ela? A pessoa que está no carrinho, se você fosse vender no pessoal, isso aqui é um exercício mental bem importante. Se você fosse vender no boca a boca, no WhatsApp para aquela pessoa, você daria um tratamento idêntico ou diferente para a pessoa que está no carrinho e para a pessoa que está no público de, sei lá, page view ou visualização de conteúdo, que é aquela segunda piscina. Eu sei que você não daria o mesmo tratamento. Por quê? Porque, como a gente já tinha dito anteriormente, nós temos bons motivos para acreditar que a pessoa que está no público de carrinho tem tanto ela tem as duas coisas. Ela demonstra uma intenção de interesse maior, né? É a tendência, novamente não é uma lei, e ela também demonstra que a jornada de compra dela já está num período de maior maturidade do que a pessoa que está naquelas piscinas anteriores. Então, quando você tem noção disso, o seu tratamento, a sua copy, a sua call to action e a sua oferta de forma geral vão mudar. Você consegue ser mais incisivo, sabe? Para aquela pessoa que só chegou no seu site, você ainda vai ter aquele trabalho manual de mostrar quais são os benefícios do seu produto, o porquê que ela precisa comprar aquilo, o que diferencia você das suas marcas concorrentes. Para a pessoa que já está no carrinho, você consegue abusar de alguns gatilhos mais agressivos, entendeu? Dependendo do público. Tem público que não lida tão bem com gatilho, tem público que lida muito melhor com realismo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Esse é o grande porquê, no fim das contas, esse é o grande porquê a sobreposição de público para públicos de site ela é tão importante. O tratamento que você tem que dar não é o mesmo. E isso muda também, está incluso nisso aqui que eu estou falando, não apenas criativo, copyright e afins, oferta. Eu também estou falando aqui sobre investimento. Se você sabe que você tem um e-commerce de um produto de ticket mais baixo e você acredita que vale muito a pena investir no público de compradoras, sei lá, você tem um e-commerce de moda, camisetas de 10, 15, 25 reais, por exemplo. Elas compram depois de 10 dias de novo na tua loja, vale a pena você fazer uma questão de investir mais nesse público. Por quê? Você tem uma certeza maior, pelas tuas métricas, de que esse público vai te trazer mais resultados. O teu histórico diz isso, entendeu? O comportamento, a análise do comportamento também revela isso. Então a sobreposição, no fim das contas, é uma organização e uma assertividade dos seus investimentos. Guarda isso. Guarda isso. Essa é a primeira etapa da nossa aula. Deixa eu beber uma água. Eu não paro de falar, pareço um trator. Você deve se perguntar: como que eu consigo inserir os meus públicos de envolvimento nessa sobreposição toda que você está falando? Não existe uma regra absoluta. A tendência, novamente, a tendência é que assim, quem viu o seu anúncio lá na rede social, não necessariamente vai chegar no seu site. O site ele está muito mais relacionado com a jornada de compra. Ele vem depois. Se você anuncia no Facebook ou no Pinterest, a pessoa ela vai ver o seu perfil, ou no YouTube também, enfim.
A pessoa ela vai ver o seu perfil antes de chegar no seu site. Muitas vezes ela vai clicar no seu perfil para ver do que se trata antes de clicar no site. Eu mesmo sou uma pessoa que faço muito isso, mas muitas vezes não. Tem muitas pessoas que vão direto para o site. O que importa é, as nossas redes sociais têm um alcance orgânico geralmente mais forte do que o nosso site, claro, né? A gente está sempre produzindo conteúdo, sempre fazendo as coisas, colocando hashtag, patrocinando post. Então, o site, ele tende a vir depois do que os públicos de envolvimento, beleza? Novamente, não é uma lei. Acontece que você só vai conseguir descobrir qual é a eficiência, onde você tem que colocar um público de envolvimento nesses públicos mornos a partir dos testes. Então, por exemplo, eu tenho aqui público de visualização de conteúdo, público de page view do site, público de carrinho, público de checkout, público de compra e público de envolvimento do Instagram e da página do Facebook. Se eu achar, por exemplo, que talvez vale mais a pena colocar o meu público, se eu acreditar que o meu público de envolvimento ele tem uma eficiência muito boa, eu posso colocar ele antes do page view do meu site. Isso significa que ele vai dar um resultado com CPA menor? Não necessariamente. Colocar ele depois significa que vai dar um CPA menor? Também não necessariamente. A sobreposição do público, isso aqui é muito importante. Essa é a maior lição dessa aula. A sobreposição dos públicos, seja para público frio, público morno, público quente ou públicos mistos, ela fala sobre a prioridade de eficiência de cada público. Então, se o público de compradores ele simplesmente não dá resultado, mesmo que ele tenha uma intenção de compra geralmente maior do que os demais públicos, você não vai colocar ele na lista de prioridade, você não vai anunciar para ele primeiro, você vai anunciar primeiro para aqueles outros públicos, porque a sua garantia de retorno é maior. Ou seja, se as pessoas que chegam até o seu Instagram, você anuncia para 1.000 e uma compra, enquanto no seu site você tem que anunciar para 2.000 e uma compra, então o seu público de envolvimento, que muitas vezes ele é maior ou menor do que o seu público de site, ele vai ter uma prioridade em relação ao público de site, porque o seu CPA está menor. Você só consegue ter certeza da sua prioridade, da sua hierarquia de público, da sua sobreposição, da prioridade que você vai dar para cada um a partir de um determinado período de análise que se chama histórico. Você conseguiu entender? Na prática, a gente está falando, esse público aqui ele tende a ter muito resultado bom, eu vejo muita gente falando bem desse público aqui. Beleza, mas isso não garante nada. Vamos testar, vamos ver se ele realmente é tudo isso. Se ele for, a gente coloca ele em primeiro lá nas nossas campanhas. E aí, como que funciona isso? Vamos para a prática um pouco agora. Saca só. Eu tenho aqui os públicos de compradores. Vamos fazer o funil de pixel. Checkout, carrinho, visualização de conteúdo, page view, envolvimento. Deixa eu beber mais um pouco de água. Suponhamos que eu seja um e-commerce de um produto de ticket alto. As pessoas compram na minha loja depois de mais ou menos aí um ano. Um ano elas compram o meu produto de novo. Beleza, saca só. Eu tirei o público de checkout para não ficar um pouco confuso, tá? Porque, no fim das contas, o público de checkout, na maior parte dos casos, ele está muito próximo do público de carrinho, entendeu? A gente não costuma fazer essa diferenciação. Eu acredito, né, que quem faz essa distinção na sobreposição de públicos são marcas que conseguem investir mais de, 5 mil por dia. Aí já nem é um jogo do jogo que a gente está falando aqui. O cara que investe tudo isso aí, ou a agência que investe tudo isso aí por dia, já sabe de tudo que eu estou ensinando aqui. Então, enfim. Público de compradores, ele tem pouca eficiência, porque nesse meu e-commerce, como eu falei, as pessoas compram só depois de um ano. Então não vale a pena ficar investindo.
sabe? E acreditar que alguma dessas pessoas, porventura, vai acabar comprando de novo, entendeu? Sei lá, quebrou o produto que eu dei, quer um novo para dar de presente, coisa desse tipo. E olha, como eu disse, esse público, ele demonstrou já, as ações dele demonstram que ele tem uma intenção de compra maior, ele já está numa jornada de compra mais amadurecida do que todos os demais públicos, e ele também demonstrou que ele tem um interesse mais elevado naquele produto do que todos os demais públicos. Afinal, ele tirou dinheiro do bolso dele para comprar aquele determinado produto. Só que, nessa minha sobreposição, ele tem pouquíssima eficiência, quase zero. O público de carrinho, ele tem muita eficiência, cara. Eu invisto nele, sempre retorna. Sempre chega pessoas pra mim. Eu gosto muito dele. Então, ele é o melhor de todos, pelo meu histórico. O meu público de visualização de conteúdo, eu acreditava nele, tentei dar uma prioridade pra ele, só que, sei lá, ele não performava, cara. Não performava por algum motivo. Então, ó, meio ruim. O meu público de page view, ele também é a mesma coisa da visualização de conteúdo. Eu acreditava que até daria um resultado legal, testei e assim, meio ruim também. Já o meu público de envolvimento, a minha rede social, eu sinto que ela não é tão grande, cara. Ela não é tão grande, mas, meu, eu publico as coisas, o Stories bomba, meu. Eu publico as coisas, os Reels, ele sempre tem muita visualização, muita gente dá feedback, as pessoas mandam mensagem pra mim. E o público de envolvimento, ele tem um resultado muito bom. Só que não tão bom quanto o público de carrinho. O que a gente vai fazer então? Qual é o que tem mais eficiência? Carrinho. Vamos priorizar aqui, ó. Carrinho. Acho que eu não vou fazer isso não, vou só deixar em negrito, pronto. O meu primeiro público mais eficiente é o carrinho. O segundo, envolvimento. O terceiro, visualização de conteúdo. O quarto, page view. Eu percebi que talvez nem vale tanto a pena deixar a visualização de conteúdo em um conjunto e o page view em outro conjunto. Talvez eu estou até pensando aqui nessa minha campanha em retirar essa distinção e deixar só page view genérico. Mas aí vale a pena o teste, por exemplo, para você fazer um público de categoria. Então, quem visualizou o conteúdo da categoria de vestidos, por exemplo, você faz remarketing só para aquele público. Quem entrou na categoria de blusas, por exemplo, você faz um remarketing só para essa categoria. Se você tiver com uma verba maior, se você já estiver jogando um jogo mais avançado de tráfego, talvez valha a pena você explorar esses subpúblicos dentro de um público, tá? Isso aqui é uma boa lição que quase que eu já estava esquecendo dessa aula. Mas enfim, o meu público de visualização de conteúdo é o terceiro, enquanto o meu público de page view é o quarto. Nas campanhas de anúncio, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Público de compradores eu decidi que por enquanto eu não quero anunciar para ele, mas ele entraria como o quinto da lista se a gente fosse colocar. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? O carrinho vai ser o público 00. A gente não vai excluir nada dele, tirando os compradores, que é o público que vem depois dele, certo? No funil de pixel, page view, etc, carrinho, compra, é o único evento que vem depois. Eu não tenho interesse em ficar reanunciando para compradores, porque se eu tivesse, não seria público de carrinho, seria público de compradores. Porque perceba, ó, isso aqui é muito importante. Uma pessoa que adicionou o carrinho, ela necessariamente está no seu público de site. E uma pessoa, já que, para chegar no carrinho, ela tem que estar no seu site, claro, né? E uma pessoa que comprou o seu produto, necessariamente ela também está no seu público de carrinho, entendeu? Se você criar um público de... Pensa aqui, ó. Compradores, ele também está no público de carrinho, ao mesmo tempo que ele também está no público de checkout, ele também está no público de visualização de conteúdo e etc. Ele passou por todos os eventos, então quem está aqui embaixo também está em todos os outros. Só que se você quisesse anunciar para essas pessoas, talvez faria mais sentido você fazer um conjunto apenas para ela. Nesse cenário hipotético que eu estou trazendo aqui, não é do meu interesse pelo histórico de análise que a gente trouxe. É um público que não converte, então a gente vai excluir ele. O segundo público de prioridade que a gente tinha falado era o público de envolvimento. Só que assim, ó, será que eu tenho interesse em anunciar para o público de carrinho e também para o público de compradores? Com certeza não. Por quê? Porque eu já estou anunciando para essas pessoas.
além de ser uma repetição de investimento, também é uma confusão de tratamento que você dá para essas pessoas. Então, o cara que tem um carrinho, você já pode ser muito mais incisivo com ele, ou a mulher. Você pode já chegar com gatilhos mais agressivos. A pessoa que está no público de envolvimento, não necessariamente. Como eu já disse, você está no período de maturação da jornada de compra dela. Então, você vai fazer uma exclusão do público de carrinho e compradores. O terceiro público, que é o público de visualização de conteúdo, você vai fazer o quê? Você vai excluir o público de carrinho, compradores, envolvimento. Ou seja, você vai excluir todos os públicos anteriores. E assim vai indo. Se você tiver 7 públicos no seu site, você já tem um site grande que tem várias visitas por dia, né? Então vai ter público de lista, público de envolvimento página, público de envolvimento Insta, enfim. Se você sabe qual é a prioridade de cada um desses, você vai fazer a mesma sequência. O primeiro não vai ser excluído nada dele, né? Só nesses cenários hipotéticos de carrinho, compradores, enfim. Aí o segundo você vai excluir o primeiro, o terceiro você exclui o segundo e o primeiro, o quarto você exclui o terceiro, o segundo e o primeiro, e assim por diante. Sobre exclusão de públicos mornos, é isso aqui o que eu tenho para falar e é isso aqui que eu tenho para ensinar para você. Bora lá para públicos frios para ver como que essa parada aqui funciona. Bora lá para os públicos frios. Por falar em público frio, eu tô com muito calor aqui, tô com a janela fechada para os vizinhos não reclamar comigo. Então eu tirei minha blusa, tô com a minha camisa do Scorpions. Não sei se você gosta de rock, se você gosta de metal, mas se você gostar, é nóis e seja muito bem-vindo, você é muito querido aqui no meu canal, hein? E é o seguinte, existe uma diferença muito grande na piscina do público frio. Não é nem que ela não teve manutenção, porque dá pra ver aqui que ela tá verde, né? Deve estar cheia de musgo. Eu precisava fazer essa piada. Existe uma diferença da piscina do público frio para o público morno, público de site que a gente tinha falado. Essa água aqui, essa água geral aqui, que é o verde esmeralda, ele não representa o seu nicho, tá? Muita gente confunde isso aqui. Porque, por exemplo, eu tenho uma loja aqui que vende periféricos gamers. Então eu vou vender teclado gamer, vou vender mouse, mousepad, acessórios, copo personalizado, esse tipo de coisa. Se eu anunciar os meus produtos para quem tem interesse em mouse gamer e ao mesmo tempo a pessoa tem interesse em League of Legends, que é um jogo muito popular, não sei se você conhece, eu vou pegar muitas pessoas que de fato têm interesse no meu produto. Mas ao mesmo tempo, eu vou pegar muitas pessoas que só estão nesse nicho de League of Legends ou que só estão no nicho de mouse gamer. Pode ser que o cara tenha um interesse em outros jogos, mas tem interesse em mouse gamer. Então ele não está no meu nicho. Quer dizer, ele pode estar no meu nicho, né? Ele está no nicho de mouse gamer, só que ele não necessariamente está no meu público-alvo. Essa água esmeralda, ela representa público-alvo apenas e nada mais, beleza? Vão ter pessoas dentro dessas suas segmentações que vão estar fora do seu público-alvo, mas dentro do seu nicho. Se eu anunciar para League of Legends, eu vou pegar muitas pessoas, é um público muito amplo, só que nem todas elas estão dentro desse meu público-alvo. Então esse conjunto de interesse 01 que eu descrevi aqui, muitas vezes ele pode estar muito mais expandido do que essa piscina aqui. Só que quando se trata do meu público-alvo, ele tem apenas esse tamanho, entendeu? Acho que vocês conseguiram entender. Beleza. O que público-alvo representa? O que significa? Bom, é um conceito mais assim básico do marketing, né? Mas são basicamente as pessoas que você sabe que o seu produto é capaz de atender de alguma forma. Entendeu? Em alguma instância, o que você oferece consegue ajudar aquelas pessoas. Existem sim no mercado aquelas situações em que uma pessoa compra por impulsividade um produto e nunca usa ele? Sim, existem. Só que, de alguma forma, você ainda atendeu aquela pessoa. O simples fato dela ter sentido satisfação no momento de compra, sabe? Nossa, eu quero muito, preciso ter um desse. E ela ter sentido a satisfação em clicar no botão comprar, você já serviu ela de alguma forma. Ela necessariamente é seu público-alvo? Não, mas ela entrou no seu site, você não vai querer perder aquela venda, entendeu? Ou vai se você for uma pessoa bem chatinha com essa questão. Mas enfim, público-alvo, água esmeralda, e é isso aí.
Como que você consegue fazer uma verificação de qual público frio vai performar melhor? É a mesma coisa. É a mesma coisa do público... Mesma coisa não, mas segue mais ou menos os mesmos pilares. Você só vai ter uma certeza a partir de um histórico, a partir de comparações e a partir de análises. Eu recomendo, seja para público frio, público mix ou público quente, morno, que você faça um período de análise de no mínimo 14 dias, tá bom? 7 dias eu acho que é muito pouco, 10 dias também eu acho que é muito pouco. 14 dias é um bom momento para você fazer alguma análise e tirar suas primeiras conclusões. Se você for uma pessoa que não tiver apertada no tráfego, sabe? Aquele seu cliente, você explicou a situação para ele, ele falou, não, eu acho que dá pra gente fazer esses testes aí, você pode continuar esses testes. O período mais consistente de todos seria um mês, entendeu? No mínimo. Se você quiser uma consistência mais robusta, entendeu? Então, beleza. Eu tenho esses públicos aqui. Perceba, essas zonas vermelhas, quando eu estudei sobre a reposição de público, eu fiquei com muita dúvida nisso aqui. Essas zonas vermelhas, elas representam pessoas que estão em 2 públicos simultaneamente. Então, quem está no meu lookalike do site, também está no meu público de interesse 02, ao mesmo tempo que está no público de interesse 01. Nem todos, ó. Veja, só uma partezinha. Só uma partezinha que está no lookalike de compra, né? Era para eu ter pintado aqui, eu não pintei. Aqui é a mesma coisa, né? Então, como que a gente consegue ter essa certeza? Como que a gente faz esse teste? Existe uma coisa no tráfego pago chamada teste AB. Eu não sei se você já está familiarizado ou familiarizada com esse termo, mas o teste AB representa um isolamento. A gente vai pegar uma variável da nossa campanha de anúncio e isolar ela para testar. Para testar qual opção dessa variável que é a melhor opção. E qual é a segunda melhor opção, qual é a terceira melhor e por assim vai. Na prática, o que eu quero dizer? Quais são as variáveis que a gente tem numa campanha? Público, localização, estratégia de lance, criativo, copyright, posicionamento, são várias variáveis. Geralmente as variáveis que a gente testa são público e criativo. Copyright as pessoas não mudam tanto, deixa mais ou menos a mesma ali, né? Que não é um negócio que eu ensino, inclusive não faça isso. Se você quer ser um gestor ou uma gestora mais completa no teu trabalho, mesmo que você ainda não ganhe seus 5 mil reais, 10 mil reais, a satisfação de você fazer um trabalho que você sabe que está bem feito, cara, vale muito. E uma hora, se você aplicar tudo isso, se você fizer esse tráfego bem feito, uma hora você começa a ganhar muito dinheiro. Então fique em paz. Enfim, o teste AB é isso. Você vai pegar uma dessas variáveis e isolar. Nesse caso que a gente está falando aqui é a variável do público, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma campanha de anúncio com os mesmos criativos, os mesmos posicionamentos, a mesma estratégia de lance, o mesmo orçamento para cada conjunto de anúncio. Então se for no Facebook você vai fazer um ABO, no Pinterest você vai colocar um limite de gastos idêntico para todas as campanhas e um limite de gastos mínimo, né? No Google Ads a mesma coisa, enfim, você vai colocar os mesmos criativos, a mesma copy, o mesmo localização, tudo exatamente igual. A única coisa que você vai fazer de diferente de um conjunto de anúncios para o outro são os públicos. Depois desse período de 14 dias, cada um vai ter tido um resultado. Obrigatoriamente, todos eles vão ter gastado dinheiro. Não vai poder algum deles ter gastado mais e algum deles ter gastado menos. Por quê? Primeiro porque você vai configurar para a sua campanha gastar assim. Você consegue colocar essas opções obrigatórias em todas as fontes de tráfego, pelo menos essas mais vulgares. Às vezes tem umas fontes de tráfego que surgem aí do nada, sei lá. Mas enfim, você consegue configurar para cada conjunto de anúncio obrigatoriamente gastar. E aí depois de um tempo, desses 14 dias, todos eles vão ter gastado a mesma coisa, com uma diferença de no máximo alguns centavos. Só que nem todos eles vão ter tido o mesmo número de impressões, o mesmo CTR, o mesmo CPA, o mesmo custo por lead, custo por compra, enfim, todas as métricas deles vão ser diferentes. Em alguns casos, raramente, depois desses 14 dias, todos os públicos vão ter os mesmos resultados. Pode acontecer? Pode, mas é extremamente improvável. Então, descarta essa possibilidade. Então, saca só, o meu público de lookalike de compra, ele teve um resultado muito bom desses 14 dias. Ele foi o meu público que, assim, teve o CPA mais baixo. O meu público de interesses 02, que é um público grande, ele teve um resultado melhor do que o meu público de lookalike site e o meu público de interesses 01. Então ele vai ter
o segundo lugar, ele vai ser o segundo colocado na minha lista de prioridade. Ele teve a segunda melhor eficiência. O meu público de lookalike do site teve a terceira melhor eficiência e o meu público de interesse 01, que é o meu público mais amplo, teve a pior eficiência, mas eu ainda quero anunciar para ele. Eu sei que eu preciso desse público na minha campanha, porque se eu for muito específico, talvez eu não venda. Talvez a campanha pare de gastar, eu tenho um pouco de medo, entendeu? Então eu quero manter esse público 01, mas eu vou deixar ele para depois. Então, como que seria isso aqui na prática? Vamos ilustrar aqui com o PC Gamer, que é o caso que eu mais trabalhei assim até hoje, né? Nicho de moda e nicho de PC Gamer, são os que eu mais sei ilustrar. Quando eu comecei o meu trabalho com uma loja de PC Gamer que eu trabalho, o primeiro interesses que a gente colocou, né? Antes de começar a fazer esses testes, a gente deixou um negócio um pouco amplo. Então o primeiro era Free Fire, que era o maiorzão de todos, aí o segundo era Minecraft, PC Gamer mais Minecraft, PC Gamer mais Free Fire, PC Gamer mais Counter-Strike, PC Gamer mais Forza, Homem-Aranha, enfim. A gente foi fazendo vários públicos por jogos, né? Eu tive essa sensação, eu troquei ideia com o cliente em questão e foi assim satisfatório. A gente acertou a mão nesse teste. Acontece que alguns públicos eles eram muito maiores. E o que essas fontes de tráfego interpretam? Principalmente o Facebook e o Pinterest. Se um público ele é mais amplo, então eu preciso de mais dinheiro para atender a variedade de pessoas e o tamanho de pessoas que tem dentro desse público. Então, se você não tiver colocado um limite de gastos para os conjuntos de anúncio, algum deles vai se sobressair e muitas vezes um único conjunto de anúncios consegue roubar o orçamento da campanha inteira. O que a gente fez? Teve esse caso em que alguns conjuntos, 2 conjuntos, dos 7 conjuntos que a gente tinha, eu coloquei 7 conjuntos numa campanha de público frio. Enfim, ele roubou todo o orçamento da campanha. Esses 2 roubaram. Aí, não ficou legal. Porque a gente ainda tinha a sensação de que, quem estava naquele público que era mais limitadinho, geralmente eram pessoas que tinham uma familiaridade maior com a jornada de compra. Geralmente era um público já mais conscientizado do tipo de produto que eles queriam. E era o que eu e esse meu cliente gostaríamos de ter. Afinal, o público de Minecraft e o público de Free Fire, por mais que eles fossem mais amplos e por mais que eles trouxessem resultados bacanas pra gente, dava muita dor de cabeça e os resultados não eram, assim, desejados no nível ideal. Enquanto naquele outro público, a gente não sabia se ele era realmente bom, mas a gente acreditava que valeria a pena o teste. Então, o que a gente fez? A gente criou vários públicos de interesse. Vários públicos. E os lookalikes a gente colocou por último. Depois de um tempo, a gente fez aquela configuração do teste AB. Todos eles com os mesmos criativos, mesma configuração, mesmo posicionamento, orçamento, estratégia de lance para todos a mesma coisa, etc, etc. No fim das contas, a gente percebeu que assim, aquele público mais amplo não necessariamente vai trazer os melhores resultados. Não é só no nosso caso isso. Muitas vezes acontece em outros negócios também. Então, se você anuncia para vestido, talvez o público de vestidos e blusas, você criou esse público aí que é muito amplo, ele não vai trazer resultados tão bons. Talvez seja mais eficiente você colocar um lookalike, entendeu? O lookalike, eu sempre botei muita fé nele, mas ele também pode dar um resultado pior. Tudo é na base do teste. Tudo é na base do teste. Então, se o seu interesses 04, por exemplo, se é uma loja grande, você tem vários conjuntos de interesse, vários públicos de conjuntos de interesse. Ele teve um melhor resultado, mesmo sendo o menor público de todos, ele vai ter o número 1 da prioridade. Então, prioridade. O público de interesses 02, segundo lugar. Ele vai ter a segunda prioridade, claro. Aí depois vem lookalike, depois... caramba. Depois vem mais um lookalike. Tipo... Caramba, tô digitando tudo errado, velho. Minha mão tá... Quebrei o dedo. Interesses 05, interesses 01. Enfim, assim foi a nossa lista de prioridades. A gente tem aqui vários grupos de lookalike, vários grupos de interesse. Como que vai ficar a exclusão? Novamente, você já sabe que você tem que excluir os públicos anteriores, certo? Então, nesse público aqui,
em tese a gente não vai excluir nada, certo? Porque, pô, ele é o primeiro da lista, não tem que excluir nada dele, que nem esse daqui. A gente só excluiu o público de compradores porque era situacional desse e-commerce que eu tinha retratado, em que as pessoas que compram só compram de novo depois de muito tempo. Geralmente, o público primeiro vai ser o público de compradores, aqui no público morno, e você não precisa excluir nada dele, entendeu? No máximo, se você quiser fazer um remarketing de tipo, quem compra na minha loja compra depois de 45 dias. Então você exclui quem comprou nos últimos 45 dias e coloca, sei lá, compras até 90 dias, por exemplo. Então você vai aparecer para quem realizou compra em 45 dias, mas não nos últimos 45 dias, e sim nos 45 dias posteriores aos últimos 45 dias. Eu acho que vocês entenderam. O primeiro público, quando ele tem a prioridade, nada é excluído dele. Ele é o chefe, ele que manda em todos os demais, ele que dita o ritmo da dança. Só que esse segundo público tem que excluir o interesse 04, que é o primeiro da lista, como a gente tinha explicado. Aí depois exclui o interesses 04 e 02, esse aqui exclui o lookalike e por assim vai, como eu já tinha te explicado. Porém, nesse caso, sacada assim meio besta, mas muito importante. Eu deixei de gastar com eficiência por muito tempo porque eu não tinha tido essa sacada aqui. Como se trata de um público frio, não é do seu interesse anunciar para público morno. O tratamento que você vai ter nessa campanha aqui, o tipo de criativo, o tipo de campanha, o tipo de estratégia de lance, o posicionamento que você vai colocar nessa campanha de público frio, não é o mesmo que você vai colocar para a campanha de público morno. Poxa, mas tudo isso aqui eu tô falando de público frio, velho. O meu público lookalike é público lookalike, ele não tem nada a ver com público morno. Será? Um público lookalike de compra seu, muitas vezes ele tá pegando aquelas 1.500.000 pessoas que pega no Facebook, certo? Dessas 1,5 milhão de pessoas, muitas delas já vão ter entrado no seu site. Não tem nada que um público lookalike faça que impeça isso. O público de interesses é a mesma coisa. Inclusive, existe uma grande tendência nesses públicos de interesse que boa parte dele já seja seu público interno, principalmente quando sua loja já tem um volume de buscas e um volume de page views grande. Entendeu? Quanto mais você cresce, maior é a tendência dessas incidências, sacou? Você coloca aqui, PC Gamer, o interesse 01, é o mais amplo de todos, não tem nenhuma distinção dele. Muitas pessoas que têm interesse em PC Gamer já entraram no site, então não é do seu interesse reanunciar para ela com um tratamento diferente, como se você fosse um estranho, tentando convencer um estranho a entrar no teu perfil ou entrar no teu site. Não é inteligente isso aqui, você vai estar torrando dinheiro à toa. Você vai excluir, então, de todos esses públicos, os públicos de site e os públicos de envolvimento, entendeu? Ou seja, no fim das contas, o público aqui de interesse 01, que é o último da nossa lista de prioridade, eu vou estar excluindo os 2 lookalikes e os outros 3 públicos de interesse, o 04, o 02 e o 05, que vem antes dele. Só que, além disso, a gente também vai estar excluindo o público de site e envolvimento, de todos os públicos. Esse público aqui que a gente achava que não ia pagar nada dele porque ele que dita a regra, como eu tinha falado, na verdade tem sim que excluir os públicos de site e envolvimento. A gente não vai excluir nada dele porque dentro desse funil aqui, que se trata do funil frio, ele é o campeão, entendeu? Esse é o básico, esse é o grande conceito da sobreposição de público, é para isso que ela serve, no fim das contas, é para você melhorar a sua eficiência, entendeu? Como eu disse, existem outras variáveis dentro do universo do tráfego que importam para você fazer o teste AB, para você verificar se está tudo certo, né? Muitas vezes você pode estar fazendo um anúncio no automático, no Google Ads, por exemplo, você vai fazer uma campanha para YouTube e você coloca todos aqueles posicionamentos possíveis. Você vai tentar aparecer no Discovery, vai tentar aparecer na rede de pesquisa quando for possível, você faz uma configuração doida, ou você deixa o posicionamento manual, quer dizer, automático, lá do Facebook Ads, por exemplo. Às vezes, nem todos os posicionamentos estão dando resultado. Muitas vezes o feed do Facebook está consumindo 40% da sua verba e te dando apenas 20% dos resultados. Então não está sendo proporcional, não está valendo a pena, entendeu? Essas duas coisas que a gente geralmente testa, que são criativos e públicos, são as mais vulgares. Quando você começar a crescer no tráfego, quando você bater no peito e identificar que tem coisas que você ainda tem que testar naquela conta daquele cliente, você vai começar a testar essas outras, que é posicionamento, estratégia de lance, orçamento, enfim, são vários testes. Os testes, no fim da prática,
são, no fim das contas, são infinitos. Falei no fim das práticas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula aqui. Eu tentei expor todo o meu conhecimento, certo? Tentei falar tudo o que eu sei sobre sobreposição de públicos. E se eu te ajudei de alguma forma, a única coisa que eu te peço é ajude meu engajamento. Dê um like, não custa nada, custa menos de 2 segundos você catar a merda do teu mouse e clicar no botão. Isso aí já me dá um baita de uma ajuda e um baita de um incentivo para eu continuar produzindo conteúdo. Então, espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo, no próximo conteúdo ou no próximo Stories. Falou!